Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma aula do nono ano. Na última aula, nós começamos aí o capítulo de expressões algébricas e equações do segundo grau. E hoje nós vamos continuar falando sobre fatoração. Então, vamos lá? Bom, estou usando aqui como apoio o Guia Conquista. Vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Vou falar tanto sobre fatoração, como também sobre algumas propriedades de algumas expressões, que foi o conteúdo da aula do dia 16 de setembro. Bom, quando a gente fala em fatorar, a gente pensa em decomposição em fatores primos, né? Em você escrever, por exemplo, o número 12 sob a forma de fatores, de uma multiplicação de um produto entre fatores primos, que nesse caso vai ser 2 ao quadrado vezes 3, e outro exemplo aqui é o 21, que é igual a 3 vezes 7. Mas será que é isso que é fatoração? Quando a gente pensa no que significa fatorar, fatorar é escrever um número na forma de um produto. Então, se você pensa, por exemplo, aqui nós temos o número 12 e o número 21. Se a gente listar os divisores de 12 e os divisores de 21, nós vamos encontrar, inclusive, o 1 e eles mesmos, né? Então, se eu escrever 12 vezes 1, eu estou escrevendo meu número em uma forma fatorada. Eu estou escrevendo como um produto. Então, se eu escrevo 12 como 4 vezes 3, é uma forma fatorada. Se eu escrevo como 2 elevado ao quadrado vezes 3, também é uma forma fatorada. Se eu escrevo como 1 vez o 12, também é uma forma fatorada. Ou 2 vezes o 6, também é uma forma fatorada. E da mesma forma, o 21, eu também tenho algumas formas aí de escrevê-lo como um produto. 1 vezes 21, posso escrever ele como 3 vezes 7, posso escrevê-lo como 7 vezes 3, posso escrevê-lo como 21, como 1 vezes 21. Todas essas são formas fatoradas de escreverem os números, porque fatorar é escrever na forma de produto. Então, é esse o raciocínio que a gente precisa ter na aula de hoje. Continuando, a gente tem aí que o 4 é igual a 2 ao quadrado e o 9 é igual a 3 ao quadrado. Então, de que forma eu posso escrever o 36, que é esse meu exemplo aqui? Eu tenho aqui, ó, 36 igual a 4 vezes 9. Já fatorei, já escrevi o número sobre a forma de um produto, 4 vezes 9. Porém, o 4 eu consigo descrever como 2 ao quadrado e o 9 como 3 ao quadrado. Então, aqui nesse caso, eu consigo escrever o 36, se eu for descrever o 36 apenas com números primos, eu consigo colocá-lo sob a forma 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado, que é a sua forma fatorada. Então, pessoal, vamos lá. Resumindo, fatorar significa decompor um número em um produto de 2 ou mais fatores. Temos aqui mais alguns exemplos. O 30, a forma fatorada do número 30 em fatores primos é 2 vezes 3 vezes 5. O 60, por sua vez, ele parece com 30, só que eu tenho um 2 ali a mais, então é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. O 20, sua forma fatorada é 2 ao quadrado vezes 5. E o 12, 2 ao quadrado vezes 3. Então, quando a gente fala de expressões algébricas, né, que é o tema desse capítulo, então nós não vamos falar de fatoração apenas com números, nós vamos falar de fatoração com expressões algébricas. Então, quando a gente fala de fatoração de uma expressão algébrica, existem algumas técnicas que são aplicadas para você conseguir escrever essa expressão em uma forma fatorada. E isso vai ser muito importante, porque daqui a algumas aulas a gente já vai ver o caso das equações de segundo grau, e uma das formas de
você conseguir obter aí as raízes dessa equação de segundo grau é fatorando as expressões. Então, vamos lá. Vamos aprender como eu faço para fatorar essas expressões algébricas. No primeiro caso, eu tenho o fator comum em evidência. Eu posso escrever uma expressão colocando o fator comum em evidência quando eu tenho esse fator comum, né? Então, eu tenho esse exemplo, 5x mais 20. Se eu fatorar o número 20, eu tenho que 20 pode ser escrito como 5 vezes 4. E se eu fatorar aqui o 5x, eu posso escrevê-lo como 5 vezes x, que já é o que está escrito aqui. Então, a gente percebe que tem um fator comum aqui, que está pintado de rosa, que é o 5. Então, aqui, o 5 é o fator comum aos termos de 5x mais 20. Nesse binômio, eu consigo extrair e colocar em evidência o número 5. Então, vamos fazer isso, vamos colocar em evidência. 5x mais 20 é igual a 5 vezes x mais 4. Então, aqui, se eu coloco 5x dividido por 5 é 1 e 20 dividido por 5 é 4. 5 dividido por 5 é 1, então aqui fica só o x e 20 dividido por 5 é 4, vou colocar o 4 aqui. Ou seja, 5 que multiplica x mais 4. Ou se eu vejo aqui na forma fatorada dele, né, que ele é 5 vezes 4, e aqui eu tenho só o x, eu vou tirar essas partes aqui. Eu tenho x, eu tenho mais e tenho 4. Então, x mais 4. Deu para entender, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, anotem as perguntas de vocês para a gente solucionar tudo isso em aula. Bom, continuando. Como eu vou saber se eu fatorei corretamente? Muito fácil. É só você usar a propriedade distributiva para tentar voltar à expressão inicial. Então, aqui nesse caso, eu tenho 5 que multiplica x mais 4. E aí, se eu usar a propriedade distributiva, que é aquele chuveirinho que a gente tanto gosta, eu tenho aqui 5 vezes x e 5 vezes 4. 5 vezes x, 5x. Aqui tá faltando um igual, ó. Vou até trocar de cor de caneta. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 4, 20. Pronto, voltamos à expressão inicial. Então, isso significa que foi feita corretamente essa fatoração. Bom, eu tenho aqui o exemplo 2. Exemplo 2, eu vou fatorar esse binômio aqui. 6a ao quadrado mais 8a. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai pensar é em como eu posso fatorar essas expressões. Então, aqui eu tenho 2 vezes 3 vezes A. Lembrando que A ao quadrado, né, A ao quadrado é igual a vezes A. E nessa fatoração, é importante você colocar separadamente para você conseguir visualizar, fazer um reconhecimento visual de quais os fatores comuns. Vamos conferir aqui. Eu tenho 8A, que é igual a 2 vezes o 4 vezes A. Ou 2 vezes 2 vezes A, que seria ainda mais correto, né? Então, aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes A. Então, aqui eu tenho um fator comum. Vou trocar aqui a cor da caneta. Eu consigo perceber que tanto o 2 como o A, aliás, deixa eu fazer uma coisa. Eu consigo perceber aqui que tanto o número 2 como o A, eles vão se repetir nas duas expressões. Então, ele vai ser o meu fator comum. Se ele é o fator comum, eu posso colocá-lo em evidência. Então, aqui, 2A que multiplica. Quem sobra aqui? Aqui sobra um 3 e o outro A. Então, aqui, 3A. E quem sobra aqui? 2 vezes 2, que é igual a 4. E aqui eu tenho o sinal positivo. Então, aqui, vou colocar 2A que multiplica 3A mais 4.
E aí, vamos conferir se está certo? Se eu aplico a propriedade distributiva, eu tenho aqui 2A vezes 3A, 2 vezes 3, 6. A vezes A ao quadrado. 2 vezes 4, 8, 8A. Então, pronto, eu tenho aqui 6A ao quadrado mais 8A, e do lado de cá, 6A ao quadrado mais 8A. Fatorei corretamente o meu binômio aqui. Então, vamos lá. Continuando. Agora, a gente tem uma outra técnica que se chama fatoração por agrupamento. Nem sempre, quando a gente olha para uma expressão, olha para um polinômio, ele vai nos dar um fator em comum logo de cara. Como esse exemplo aqui. Eu tenho ax mais ay mais bx mais by. Eu não tenho um fator comum entre todos os termos. Porém, eu consigo fazer um agrupamento deles e eu já vou mostrar para vocês como é essa técnica. Primeiro eu vou fazer como esse exemplo e depois eu vou fazer de uma outra forma, mas que vai dar o mesmo resultado. Isso para mostrar para vocês que não importa o que você visualiza primeiro, o que importa é você ir lá e fazer um agrupamento. Então, aqui eu posso agrupar pela letra A e pela letra B, pelas variáveis A e B. Então, nesse caso, eu tenho ax mais ay, eu consigo formar um grupo, e aqui eu consigo agrupar o bx mais by e formar um outro grupo. Dessa forma, eu coloco o fator comum em evidência, né? Eu tenho ax e ay, o meu fator comum é A, e desse lado de cá o meu fator comum é o B. Então, aqui eu coloquei o A em evidência, e aqui eu coloquei o B em evidência. E aí eu percebo que surge um novo fator comum, que é o x mais y. E aí esse x mais y, se ele é um novo fator comum, então agora eu vou agrupar, eu vou colocá-lo em evidência, e aí colocando esse x mais y em evidência, eu consigo colocar ele como um produto de duas somas ali, o x mais y e o a mais b. Então, fazendo essa forma fatorada, fazendo esse agrupamento, eu consigo escrever o meu número, a minha expressão algébrica, sob uma forma fatorada. Beleza, pessoal? Então, agora eu vou fazer de uma outra forma, porque eu vi aqui ax mais ay mais bx mais by. E se eu quiser fatorar colocando o x e o y em evidência? Eu posso fazer dessa forma também. Eu posso colocar o x e o y em evidência. E como ficaria? Então, primeiro, vou colocar o x, que multiplica A mais B. E eu tenho aqui mais y, que multiplica A mais B. Então, pronto. Eu percebo que eu tenho aqui um novo fator comum. Eu tenho que A mais B, ele está multiplicando o Y e está multiplicando também o meu X. Então, agora eu vou colocar um novo fator em evidência e aí eu chego a essa mesmíssima expressão aqui. Então, você faz um reconhecimento visual, não importa quais as parcelas você está agrupando. No final, o resultado vai ser o mesmo, você aplicando essa técnica. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar aqui vendo esse exemplo. Qual a forma fatorada da expressão 8A 2B menos AB mais 8A menos 1? Então, eu vou escrever aqui os dois termos, quatro termos de forma fatorada. Esse aqui é o meu primeiro termo. Esse aqui é o meu segundo termo. O sinal acompanha, tá, pessoal? Esse aqui é o meu terceiro termo.
e eu vou deixar o último termo sem destaque. Então, aqui nós percebemos que eu não tenho intuitivamente um fator que se aplica às 4 parcelas da minha soma. Não tenho. Porém, eu tenho aqui, eu posso escrever que aqui eu estou multiplicando por 1, né? Já que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, eu posso colocar que eu estou multiplicando por 1. E do lado de cá, eu tenho aqui AB, que eu marquei de verde, e AB, que eu também multipliquei de verde, que eu também coloquei de verde aqui. Então, AB, o que sobrou além do AB? 8A. Do lado de cá, o que sobrou? O menos 1. E quando eu olho para o lado desse mais 1 aqui que está marcado de amarelo, nessa parcela eu tenho 8A, que eu coloquei aqui, e aqui eu tenho o menos 1, que está marcado aqui. Então, dessa forma, nós temos que essa expressão aqui ela pode ser escrita sobre a forma fatorada 8A menos 1, que multiplica AB mais 1. Porque o que eu fiz? Novamente, coloquei essa expressão aqui em evidência. Esse é o meu novo fator comum que eu vou colocar em evidência e aí agora eu tenho esse produto aqui. Portanto, 8A ao quadrado B menos AB mais 8A menos 1 é igual a 8A menos 1, que multiplica AB mais 1. Deu para entender, pessoal, como eu faço aqui esse produto, essa fatoração? Então, agora, nós vamos... Espera aí que eu vou parar de compartilhar. E eu vou compartilhar aqui. Continuando aqui. Bom, então, agora a gente vai ver aqui essa parte de 2 casos especiais de fatoração, que é o caso da fatoração da diferença de 2 quadrados e do trinômio quadrado perfeito. Bom, na aula passada vocês viram os 2 produtos notáveis, a diferença de 2 quadrados, não, olha a professora viajando. O produto da soma pela diferença, o quadrado da soma de 2 termos e o quadrado da diferença de 2 termos. E nós vamos usar esses produtos notáveis agora. Então, vamos lá. A diferença de 2 quadrados é mais um caso de fatoração, que vai ser diferente do agrupamento, que vai ser diferente de colocar o fator comum em evidência e que também vocês vão utilizar aí nas equações de segundo grau. Então, vamos continuar. Bom, quando eu tenho um caso de diferença de 2 quadrados, aqui eu tenho as regras. Quando eu tenho uma expressão algébrica com 2 monômios, ou seja, um binômio, quando os 2 monômios estão elevados ao quadrado, né? Ou quando eu consigo extrair a raiz daquele monômio, e quando a operação entre eles for uma subtração. Porém, nós temos que ter cuidado com algumas coisinhas aí, algumas peculiaridades que eu já vou explicar para vocês. Essa primeira regra aqui, quando nós tivermos uma expressão algébrica com 2 monômios, né? Quando nós tivermos um binômio. Se eu tiver 3 termos no meu polinômio, na minha expressão algébrica, e não conseguir reduzir esses 3 termos, eu não tenho um caso de quadrado da diferença de 2 termos. Claro que a gente sempre faz uns rearranjos matemáticos, a gente coloca um e consegue colocar o outro aí como uma diferença, porém, a regra é que se eu tenho uma expressão algébrica com um binômio, eu consigo fazer aí a raiz dele. Raiz de 4 é 2, raiz de x ao quadrado é x. E se aqui eu tenho 16, eu vou extrair a raiz desse 16, que é 4, e novamente vou fazer aquele jogo, né, de colocá-lo em 2 parênteses. Um deles eu vou somar
vou expressar uma soma entre esses termos e no outro eu vou expressar uma diferença. Simples assim. Vamos lá. Então, aqui, vamos fazer mais um exemplo. Eu tenho A2 sobre 4 menos B2 sobre 9. Eu consigo extrair a raiz desses números? Consigo. Nós temos recurso para isso. O A ao quadrado é igual a raiz quadrada de A ao quadrado é a raiz quadrada de 4 é 2, então fica A sobre 2. Nesse caso aqui, a raiz quadrada de B ao quadrado é B, e a raiz quadrada de 9 é 3, então fica B sobre 3. Vou fazer o mesmo jogo que nós já conhecemos. Vou colocar ele aqui. Soma, subtrai. Fatorei a minha diferença entre dois quadrados. Bom, então aqui, pessoal, é só vocês observarem essa regra. Eu consigo extrair as raízes? Aqui há uma diferença? Eu tenho dois termos? Pronto. Consigo fazer a fatoração produto da soma pela diferença entre dois termos. Então, aqui, temos mais um caso aqui, trinômio quadrado perfeito. Bom, o trinômio quadrado perfeito é um dos casos que mais aparecem na fatoração das expressões algébricas. Então, se preparem. Como o nome diz, ele consiste de expressões que possuem três termos e que podem ser escritas como um quadrado perfeito. Então, aqui eu tenho esse trinômio aqui no nosso exemplo. X ao quadrado menos 6x mais 9. Se eu extraio a raiz do x ao quadrado, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Se eu extraio a raiz de 9, a raiz quadrada de 9 é 3. E se eu tenho aqui, eu tenho aqui o sinal negativo. Negativo, eu vou trazer ele para cá também, menos. E se eu consigo escrever, se eu consigo ver aqui que eu tenho 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, ou seja, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6, 2x vezes 3, 6x. Então, aqui eu tenho x2 menos 6x menos 9. Então, pronto, eu tenho exatamente três termos e eu consigo escrevê-las sob essa regra do quadrado do primeiro, quadrado do segundo, e aqui no meio, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, aqui nós podemos reescrever essa expressão algébrica aqui como x menos 3 elevado ao quadrado. Simples assim. Bom, portanto, essa expressão é equivalente a outra elevada ao quadrado, ou seja, é um quadrado perfeito. Então, relembrando aqui os produtos notáveis da aula passada, eu tenho que A mais B ao quadrado é igual a A2 mais 2AB mais B2. Então, o contrário também é válido, a igualdade ela também, eu posso inverter. E, da mesma forma, A menos B ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, para se reconhecer um trinômio quadrado perfeito, a gente vai tentar enquadrar nessas regrinhas. Então, vamos primeiro verificar se a expressão tem dois termos que são quadrados perfeitos. É um trinômio. Então, se eu tenho duas expressões que são quadrados perfeitos, eu consigo identificar ou ou esses dois aqui como quadrados perfeitos. Eu tenho que fazer só uma última checagem, que seria verificar se o termo do meio corresponde ao dobro do produto dessas raízes. Deixa eu realçar de uma forma mais bonitinha. O dobro do produto dessas raízes. Então, eu vou extrair a raiz quadrada e depois eu vou fazer 2 vezes a primeira raiz vezes a segunda raiz. Vamos ver um exemplo que fica mais fácil? Bom, eu tenho aqui o meu trinômio e aí eu vou, deixa eu tirar o realce, eu vou verificar aqui.
a raiz quadrada do primeiro, que é 2x, e vou verificar aqui a raiz quadrada do segundo, que é 3. Se eu multiplicar 2 por essas raízes aqui, eu tenho 2 vezes 2x vezes 3, que é igual a 12x. Então, aqui eu vejo que esse termo do meio corresponde exatamente a 12x. Portanto, eu posso fatorá-lo como? Eu posso vir aqui. Opa! Saiu. Eu posso vir aqui e posso escrevê-lo como 2x mais 3 ao quadrado. E esse sinal aqui, pessoal, vocês têm que prestar atenção que esse sinal vem justamente daqui, ó, do termo do meio, tá? Vamos ver mais um exemplo? Ah, não, aqui na verdade são contra-exemplos, né? Parecem, mas não são. Se a gente fazer essa verificação aqui, eu tenho, primeira verificação, eu preciso ter dentro do trinômio dois números que são quadrados perfeitos. y2 é um número quadrado perfeito, eu consigo extrair a raiz, né? A raiz quadrada de y2 é igual a y, e eu tenho 25, que é um quadrado perfeito também. Eu consigo extrair a raiz de 25. Então, aqui, se a gente pegar esses termos aqui e fazer aquela verificação, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, eu tenho que 2 vezes 5 é igual a 10 vezes y, 10y. Só que aqui no meio eu não tenho 10y, eu tenho 5y. Então, na verdade, por mais que eu tenha essas duas raízes aqui no canto, eu não tenho o caso de um trinômio quadrado perfeito. Beleza, pessoal? Então, aqui, outro contra-exemplo. Nesse caso, parece um quadrado perfeito, porém ele não é. Porque não existe raiz real para um número negativo. O que eu quero dizer com não existe raiz real? Que os números que multiplicando por eles mesmos dão -4, não pertencem ao conjunto dos números reais. Isso, gente, é uma coisa que vocês vão estudar lá no ensino médio. Então, aqui vocês precisam saber apenas que, nesse caso, eu não tenho uma raiz, eu não tenho raízes reais, então isso aqui não é possível no conjunto dos números reais. Esse, então, não é um caso de trinômio quadrado perfeito. Beleza, pessoal? Então, terminamos a nossa aula. E dúvidas, lembrem-se de anotar para perguntar aí na nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Até mais, então!